A gente queria agregar mais um perfil das vítimas, porque vocês estão de um lado e a gente está aqui trabalhando com os números, né, específicos de quem passa por ali. Então, é bem importante a gente analisar para que perfil que a gente está trabalhando. Porque às vezes a gente vai pensar, sim, não, estou preparando para o mercado de trabalho, mas essas mulheres estão na meia-idade, tem de 40 para cima, então já não teria mais muito como investir no profissionalizante. Mas elas têm, por incrível que pareça, entre 20 e 45 anos. Então, nós estamos falando de mulheres muito jovens. Em que vale a pena mesmo você investir no profissionalizante, porque elas têm uma vida pela frente. Estão com filhos já, mas tem entre 20 e 45, na sua grande maioria. O perfil é economicamente fraca e com filhos. Então, esse é o perfil, né? Economicamente sem condições de retomar a sua vida no desabrigamento. Se a gente não fizer, ou seja, se a gente não fizer algo, elas não vão ter condições de iniciar suas vidas sem ou voltar lá, que foi o caso dessa ex-Ana, para a sua família, normalmente mãe e pai, mas o agressor sabe onde é porque conhece o endereço da sogra, né? Ou então, o mais triste de todos, como a gente conhece também, que é procurar imediatamente uma pessoa com o mesmo perfil, porque circula no mesmo meio. E eu acompanhei de perto um caso assim. No começo, a gente tinha aquele elemento muito familiar junto, né? Porque o que acontecia lá em Balneário Camboriú, na nossa matriz, né? Quando uma Ana precisava ir embora dali, às vezes porque já passou do tempo dela, né? Ela fica num período de até 1 ano. Então, quando chega perto de 1 ano, por incrível que pareça, em vez dela querer ir embora, ela quer ficar. E aí, depois disso, ela quer voltar para tomar café, para ficar ali um pouquinho à tarde. E a gente acaba criando vínculo, fazendo a festa de aniversário, fazendo o enxoval do próximo filho. A gente vai acompanhando tudo isso. Eu me envolvi num momento ali com uma delas e aprendi muito ali, nesse perfil, né? E fui vendo a situação dela, não consigo sobreviver. Eu fui tentando ajudar, a gente ajuda como pode. E, de repente, ela estava envolvida com um outro no mesmo perfil, já tem mais filhos com esse novo perfil, está debaixo do mesmo sistema. Então, a gente vê, né, que se a gente não fizer algo realmente... E ela está bem dentro dessa faixa etária, uma menina. Hoje está com 3 filhos. Muito rápida, muito ágil. Se você preparasse bem, ela se destacaria no mercado de trabalho. E é bem um perfil que é um aviãozinho, assim, se ela... Aonde ela colocar a mão... Proativa. Se for pro bem. Mas daí ela foi pro outro lado de novo. Porque, na verdade, ela não se sente capaz, né? Ela não se sente, ela só se sente capaz de ter um envolvimento com um parceiro que seja o provedor. Então, assim, é o que eu falo, eu sempre falo, a gente tem que tirar o chicote da sociedade, do jugo, porque... Por que ela repetiu? Porque ela não se sente capaz. Ela se sente... Para ela sustentar esses filhos que ela já traziam, ela precisou ter um parceiro que trouxesse o sustento. Isso. Primeiro, a casa, né? O telhado. E então, o alimento na mesa. É uma somatória, né? Porque a gente entende a necessidade de institucionalizar tudo isso. Mas do lado de cá, a gente vê que isso é um pouco mais complexo. Né? Então, essa questão do perfil eu acho importante, né? Quase todas não têm profissão e tem uma escolaridade baixa. Então, talvez a gente precisa começar primeiro com a escolaridade, antes do profissionalizante, né? Porque a escolaridade mínima elas não têm. Então, essa questão do empoderamento feminino, tome bastante cuidado com isso, porque às vezes você pode colocar um carro em quem ainda não está preparado para dirigir. Né? Em dar uma estrutura para ela realmente de... Você tem que começar da onde todos começaram. Você começou com a escolaridade, você começou lá, então não pular etapas. Eu acho isso muito importante, porque se a gente, às vezes, é uma linha muito fina. Sim. Se você favorece demais, não valoriza. Sim. Entende? Então, a gente tem esse perfil bem formado. Outra, quase todas elas são vítimas das 5 violências. Quase todas são vítimas das 5 violências. Isso é muito interessante a gente saber, porque às vezes a gente pensa, não, essa aqui é só sexual, é mais a violência sexual, é mais a violência física. Não, mas as 5
Então, a gente precisa entender que essa mulher, ela está totalmente desestruturada. Precisa mesmo de uma rede ativa no antes, no durante e eu imagino que no depois. Por isso que o NEAVIT, que agora eu aprendi e vou, né, falar sobre ele bastante, porque, sabe, doutor, isso aqui é uma resposta, né? Porque a gente às vezes fica pensando, meu Deus, como é que nós vamos juntar todos esses pedaços? Exatamente. Para fazer essa rede acontecer. Às vezes isso parece um trabalho de formiguinha impossível de acontecer. Mas eu estou vendo que é possível acontecer. Possível. Desde que a gente acesse as pessoas certas, que consigam agregar todo esse conjunto para reestruturar uma pessoa. E é uma pessoa de cada vez. A gente sabe disso, né? Embora, claro, para a grande massa, é um número gigante, mas a gente tem que pensar em uma alma. Individual. Um grupo de indivíduos forma uma multidão. Né? Então... E, na verdade, um dos nossos desafios, né, grandes desafios, é fazer com que a política pública funcione. A gente já tem diversas leis, mas que realmente faça acontecer. A gente é um grãozinho de areia e perto de tudo o que ainda tem para acontecer.